Olá, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês uma devocional, tá? Que se encontra lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, no verso de número 17, que diz assim: Orai sem cessar. E aí eu já quero começar essa devocional te fazendo uma pergunta. Já orou hoje? Já buscou o Senhor hoje? Já dobrou o teu joelho? Eu gosto muito desse versículo que fala sobre oração, da gente estar sempre em oração, sempre em comunhão, né? Mas é muito importante que muitas das vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente ora, e a gente não deixa Deus falar. A gente só fala, e a gente não deixa o Senhor falar. Então que a gente sim, a gente vem orar ao Senhor, a gente vem apresentar a Ele as nossas necessidades, a gente vamos apresentar para Ele aquilo que a gente gostaria de vencer, mas que a gente tem alguma coisa ali que nos trava, que nos impede, né? Seja um comportamento, enfim, né? Ele tá ali, Deus tá ali, tá disponível para nos ajudar, para nos orientar, para nos dar um norte. Então que a gente sim, a gente venha apresentar a Ele, mas sobretudo que a gente venha ouvir o que Ele tem para nos dizer depois, né? Eu gosto muito de um versículo que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, no versos 15, que diz assim: Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então eu vejo um Deus, né, aqui nesse versículo a gente está falando de Jesus, querendo estreitar conosco o relacionamento, querendo se relacionar conosco, querendo ter momentos de comunhão, momentos de... É igual a palavra diz, né? Eu gosto muito de um versículo que diz assim também: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está em secreto, teu pai que está no secreto te recompensará, né? Que a gente venha estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, que a gente venha falar com Ele, que a gente venha ser amigo, que a gente fale, gente, assim, coisas difíceis, mas coisas simples. Eu tenho um testemunho, eu vou falar bem rapidinho aqui nesse tempo que a gente tem, que certa vez eu lembro voltando da escola e tava chovendo muito, chovendo muito. E eu uso progressiva, né? Eu uso progressiva e na época eu tava, tava com o cabelo escovado. E eu falei assim: Senhor, vai chover e vai molhar o meu cabelo. Vai molhar meu cabelo. Eu falando pra Deus: ai, Senhor, esse ônibus tem que parar logo porque meu cabelo vai molhar. Gente, falando uma coisa assim totalmente aleatória, mas falando com Deus mesmo. E vocês podem achar que eu sou meio doidinha, mas eu falava: Deus, esse pessoal, esse ser humano deve ser difícil pro Senhor. Isso eu tinha 16 anos de idade, gente, era adolescente, né? E eu falava assim: esses humanos, né, Deus? De uma forma totalmente, gente, aleatória. Eu não pedi nada a Deus, eu não pedi ao Senhor para parar o ônibus. Eu conversando com Deus a respeito da humanidade. Senhor, mas o Senhor tem tanto trabalho aí no céu, né? Conversa simples, gente. Aí eu lembro que naquele mesmo dia eu fui no culto à noite e um pastor falou comigo que Deus ouviu a conversa que eu tinha tido com ele naquele momento. E pra mim foi assim, eu fiquei encantada. Porque, tipo, não foi uma oração assim, pedindo a Deus um socorro. Foi algo simples, algo de amigo, que a gente comenta, e eu comentando com Deus da chuva, do ser humano, sabe? Então, assim, que a gente venha ter comunhão com Deus, que a gente venha fazer dele o nosso amigo, que a gente possa ouvir ao Senhor, obedecer ao Senhor, né? Porque também não adianta
eu falar que eu honro a Deus, mas eu não obedeço, que a gente venha obedecer, que a gente dobre os nossos joelhos, que a gente conte para Ele, mas que a gente também venha esperar Ele falar conosco, porque Ele tem direção, Ele tem o caminho certo, Ele sabe o que tem depois da curva e Ele tá ali pronto para nos ouvir, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar rapidinho antes de finalizar, né? Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, que nós possamos ouvir a sua voz cada dia mais e mais, que nós venhamos obedecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos dizer e que a gente cada dia mais, todos os dias, nós venhamos falar com o Senhor, para que o Senhor possa nos mostrar o caminho, mas sobretudo, obedecer a voz que a gente ouviu. Em nome de Jesus, nós te amamos. Amém.